18 horas, 59 minutos, 20 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 30 segundos. Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 11 de janeiro de 2023. E vamos ao destaque do dia, atos terroristas. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe de presidentes da Câmara e do Senado documento de aprovação da intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. E afirma que a decisão significa respeito à democracia. E o gesto de vocês é o seguinte, é garantir que a democracia continue sendo o sistema de funcionamento da política brasileira, continue sendo a respeitabilidade pelo direito dos outros. Proibição de bloqueio de vias urbanas ou rodovias, assim como de invasão a prédios públicos no país. A Advocacia Geral da União obtém decisão do Supremo Tribunal Federal que determina medidas para evitar novos atos golpistas. E novo esquema de segurança é montado em Brasília para evitar novas invasões e depredações. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. INSS reajusta benefícios de aposentados e pensionistas que recebem acima do salário mínimo. E a partir desse ano, a prova de vida vai ser realizada pelo próprio INSS. Sônia Guajajara assume Ministério dos Povos Indígenas. E destaca a importância das terras indígenas na preservação ambiental. As terras indígenas, os territórios habitados por demais povos e comunidades tradicionais e as unidades de conservação são essenciais para conter o desmatamento no Brasil. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Gabriela Mendes e Mariana Jungmann. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Um novo esquema de segurança foi montado hoje na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, para uma manifestação que começou no fim da tarde. Segundo o interventor na Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, o direito à manifestação pacífica está garantido, mas todo o efetivo policial está em alerta para coibir abusos, como os atos terroristas do último domingo. Ricardo Capelli reforçou hoje que confia nas polícias do Distrito Federal e que conta com os homens da Polícia Militar para garantir a ordem em Brasília. Mesmo assim, o apoio da Força Nacional de Segurança continuará ativo na capital do país, pelo menos até o dia 31. Hoje, o Ministério da Justiça e Segurança Pública comunicou que determinou a atuação dos homens da Força Nacional em toda a área da Esplanada dos Ministérios e da Praça dos Três Poderes até o dia 19. Ao todo, 651 policiais de 16 estados já chegaram a Brasília para atuarem sob o comando do interventor. Ricardo Capelli reforçou que manifestações pacíficas serão toleradas, mas qualquer tipo de atentado contra prédios públicos ou pessoas serão coibidos. O direito à livre manifestação não se confunde com terrorismo, não se confunde com atentado às instituições democráticas. O direito à livre manifestação não se confunde com ataque ao patrimônio público, ataque à democracia. A estes, a lei, o que eu tenho a dizer é, a lei será cumprida e eles serão tratados no rigor da lei. Para a manifestação de hoje, um forte esquema foi montado com a participação de todas as forças de segurança. Todo o efetivo da Polícia Militar foi convocado, além dos homens da Força Nacional. Os setores de inteligência das polícias civil e militar do Distrito Federal e da Polícia Federal
também deram suporte. Segundo o interventor Ricardo Capelli, o acesso a pé à esplanada dos ministérios é permitido, mas a partir das proximidades do Congresso Nacional, os manifestantes não podem passar. A Praça dos Três Poderes está completamente interditada. Uma linha de revista foi montada no início da esplanada. Manifestantes identificados no evento de domingo, que tenham sido liberados por razões humanitárias, podem ser presos novamente se estiverem envolvidos em novos ataques nesta ou em outras manifestações. O delegado de Polícia Administrativa da Polícia Federal, Rodrigo Teixeira, explicou que os 599 presos entre domingo e segunda-feira, que foram postos em liberdade por questões de saúde ou por estarem com crianças, foram identificados. Todos foram ouvidos, foram identificados na polícia, pelo nosso sistema de identificação, que nós temos nossa área de identificação. Então, todos são identificados. Caso uma digital ou essas pessoas sejam vistas em outro procedimento criminal travestido de manifestação, de passeata, aí sim serão recolhidas e será dado tratamento legal. Das cerca de 1.500 pessoas que foram presas após os atentados violentos do último domingo, pelo menos 727 já foram ouvidas pela Polícia Federal e apresentadas para a Polícia Civil do Distrito Federal. Elas passaram por procedimentos no Instituto Médico Legal e foram encaminhadas para o sistema prisional. Reportagem Luciana Colares de Holanda. E a AGU, a Advocacia Geral da União, obteve junto ao STF, o Supremo Tribunal Federal, decisão que determina a adoção de medidas para evitar novos atos golpistas convocados para hoje em todo o país. Entre elas, a que proíbe toda e qualquer tentativa de bloqueio de vias urbanas ou rodovias, assim como qualquer tentativa de invasão a prédios públicos no país. Também foi acatado pelo STF que a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e as polícias militares identifiquem veículos utilizados na prática de atos antidemocráticos, com a qualificação dos proprietários e a identificação de todas as pessoas que participarem dos atos. E foi determinado que o provedor de aplicativo Telegram bloqueie a conta de usuários e grupos envolvidos na preparação e realização de atos golpistas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a punição exemplar de quem participou dos atos terroristas em Brasília no último domingo. O presidente recebeu dos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados o decreto aprovado pelos parlamentares que determina a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. O decreto que determina a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal até o dia 31 de janeiro foi entregue nesta quarta-feira ao presidente Lula pelo presidente em exercício do Senado, Veneziano Vital do Rego. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e líderes partidários das duas casas também participaram da entrega simbólica no Palácio do Planalto. Lula agradeceu o apoio do Congresso Nacional e afirmou que todos que desrespeitarem a ordem democrática vão ser punidos com o rigor da lei. O que vocês estão fazendo com esse decreto é dizendo que a gente tem que punir quem não quer respeitar a lei. A gente tem que punir quem não quer respeitar a ordem democrática tão dificilmente alcançada por nós a partir da Constituição de 88. E o gesto de vocês é o seguinte, é garantir que a democracia continue sendo, o sistema de funcionamento da política brasileira, continue sendo, a respeitabilidade pelo direito dos outros. Todo mundo terá direito de se defender. O decreto editado no domingo por Lula, após os atos de vandalismo nas sedes dos três poderes, precisava ser chancelado pelas duas casas no Legislativo. O texto foi votado pela Câmara na segunda-feira e pelo Senado na terça. A medida é prevista pela Constituição em situações em que existe, por exemplo, grave comprometimento da ordem pública. Reportagem Jéssica Gonçalves. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comunicou hoje ao governador do Pará, Helder Barbalho,
que a candidatura da capital do estado, Belém, para sediar a Conferência das Nações Unidas para o Clima de 2025, a COP30, foi formalizada pelo governo brasileiro. O evento é o mais importante do mundo para a discussão sobre eventos climáticos e reúne comitivas e chefes de estado do mundo todo. Após reunião com o governador paraense hoje, o presidente lembrou que a proposta foi feita inicialmente na última COP27, que ocorreu no Egito. Eu tinha assumido um compromisso no Egito, na COP27, de que a COP30 poderia ser realizada no Brasil. E eu fiquei feliz quando o nosso ministro Mauro Vieira formalizou ao governador Helder a cidade de Belém. Quero que a gente esteja lá para fazer uma bela COP. A proposta é que a COP seja realizada na Amazônia, que é uma das peças-chave para a contenção das mudanças climáticas no mundo, para que as delegações estrangeiras conheçam a realidade da região. Ainda não há previsão de quando a ONU anunciará a cidade sede da COP de 2025. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, anunciou hoje 5 nomes que vão compor as secretarias da pasta. Segundo a ministra, o trabalho vai ser baseado em 2 palavras: democracia e cidadania. Durante o anúncio de sua equipe, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, ressaltou que as palavras democracia e cidadania vão fazer parte do ministério. Ao falar sobre democracia, a ministra disse que é preciso estar vigilante o tempo todo. Temos que voltar a falar que a primeira e absoluta é democracia. Então, esta palavra não vai poder, nesses próximos 4 anos, sair da nossa boca diante da importância dela, sem ela não temos nada, e diante de tantos retrocessos. Sobre cidadania, a ministra Simone Tebet garantiu que os recursos públicos serão usados de forma eficiente para atender quem mais precisa. Uma palavrinha só, que resume absolutamente tudo o que nós temos que fazer aqui: cidadania. O que o presidente determinou para todos os ministros é que a sociedade brasileira, no caso específico nosso ministério, esteja dentro do orçamento. E os quase 210 milhões de brasileiros estarão dentro do orçamento federal. O pobre dentro do orçamento, as mulheres dentro do orçamento, a diversidade dentro do orçamento, os jovens e idosos dentro do orçamento, as políticas públicas essenciais dentro do orçamento. É óbvio que não temos recurso suficiente para resolver o problema do Brasil em um ano. Vamos tentar dentro dos 4 anos, mas a nossa prioridade é gastar bem o pouco que se tem. A equipe do Ministério do Planejamento e Orçamento levou em conta a igualdade de gênero. Gustavo Guimarães foi escolhido para a Secretaria Executiva da pasta. Liani Lemos para a Secretaria de Planejamento. Paulo Roberto Bijos está à frente da SOF, Secretaria de Orçamento Federal. Renata Amaral comanda a Secretaria de Assuntos Econômicos e Sérgio Firpo foi indicado para a nova Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas. De acordo com a ministra Simone Tebet, a pasta do Planejamento e Orçamento vai atuar em sinergia com os ministérios da Fazenda e o de Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Reportagem Ney Pereira. Quem trabalha por conta própria, como manicure, artesão, doceiro e tantas outras profissões, pode planejar uma aposentadoria pelo INSS. Para isso, os trabalhadores autônomos devem contribuir para a Previdência Social. Para esclarecer dúvidas sobre o benefício, como valores e tempo de contribuição, o INSS lançou um guia de previdência para autônomos. É cuidando do cabelo das clientes que a moradora de Brasília, Marinês Barbosa, tira o sustento da casa. Com 47 anos, ela trabalha na área 27 e todo mês paga o RPA, o Recibo de Pagamento Autônomo, e contribui como autônoma para o INSS. Ela acredita que é importante contribuir para, no futuro, receber um complemento na renda. Já contribuo direto. E a gente faz o possível e o impossível para manter, né? A gente precisa, né? De alguma forma, a gente tem que ter uma aposentadoria. Os autônomos são profissionais que, se contribuírem, têm direito aos benefícios do INSS, como a aposentadoria e o auxílio-doença. Para ajudar esse grupo, o governo federal lançou o Guia Rápido de Previdência para Autônomos. O guia dá dicas de planejamento financeiro, explica quais os planos de pagamento que os autônomos podem aderir, qual o percentual que vão pagar e se é possível receber o piso ou o teto.
Também há informações sobre a contribuição dos microempreendedores individuais e sobre a Previdência Complementar. Para acessar o guia, basta entrar no site do Trabalho e da Previdência, no portal gov.br. Reportagem, Márcia Fernandes. E o INSS divulgou os valores dos reajustes dos benefícios pagos para quem recebe acima do salário mínimo. O teto dos benefícios também subiu. Os novos valores também têm reflexo na tabela de contribuição dos trabalhadores. E tem novidade na prova de vida. A partir deste ano, o procedimento vai ser feito pelo próprio INSS. Os segurados da Previdência que recebem acima do salário mínimo vão ter os benefícios reajustados em 5,93%. O teto dos benefícios pagos pelo INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, passa a ser de R$ 7.507,49. Já o valor mínimo dos benefícios, como aposentadoria, auxílio-doença e pensão por morte, acompanha o valor atual do salário mínimo, R$ 1.302. Já o benefício pago a seringueiros e aos dependentes passa para R$ 2.604. Com o reajuste, as faixas de contribuição ao INSS dos trabalhadores empregados, domésticos e trabalhadores avulsos também foram atualizadas. As alíquotas variam de 7,5% para aqueles que ganham até R$ 1.302 até 14% para quem ganha de R$ 3.856,95 até R$ 7.507,29. Novidades também em relação à prova de vida. Agora, o procedimento em que aposentados e pensionistas atualizavam os dados todos os anos para continuar a receber o benefício passa a ser feito pelo INSS. Com a nova regra, o segurado não é mais obrigado a sair de casa para realizar a prova de vida. No momento, a equipe da Previdência estuda os últimos detalhes para que a regulamentação da medida seja publicada. A orientação do INSS é que os beneficiários fiquem tranquilos e aguardem. Não haverá bloqueio de benefícios por falta de prova de vida. Sob supervisão de Eduardo Biagini, Bruna Fernandes para a Voz do Brasil. Depois das capitais, a internet 5G vai chegar às cidades com mais de 500 mil habitantes. E os moradores dessas regiões que têm em casa uma antena parabólica devem ficar atentos. É preciso trocar o sistema de recepção para garantir o funcionamento dos aparelhos de TV. Inscritos no Cadastro Único recebem os kits do sistema e a instalação de graça. Realidade, a internet de quinta geração avança pelo país. Uma verdadeira revolução digital, como explica Otávio Caixeta, analista de infraestrutura do Ministério das Comunicações. Agora você passa a ter uma tecnologia que suporta tudo conectado. Então, a internet das coisas com milhões ou bilhões de dispositivos conectados, com baixo consumo de energia, com fiabilidade. E para que a nova tecnologia chegue em todo o país, o governo está trocando a TV parabólica analógica para digital, como explica o presidente do programa Siga Antenado, Leandro Guerra. É importante efetuar essa troca, essa migração para o novo sistema digital para evitar qualquer tipo de interferência ou interrupção no sinal da sua TV pela parabólica. Os kits para recepção de televisão por satélite estão sendo distribuídos para as pessoas que estão no Cadastro Único para programas sociais do governo federal. A entrega gratuita dos kits começou pelas capitais e agora está nas cidades acima de 500 mil habitantes. Até agora já foram mais de 17 mil instalações em todo o país. O seu Francisco Chagas, morador de Planaltina, no Distrito Federal, já recebeu o equipamento e conta que a imagem da televisão melhorou muito. Vieram, fizeram toda a instalação bem feitinha. Por isso que ela tá boa, é bem clara, bem nítida. Tem nada de chuvisco daqui, nem chuvisco dali. Para agendar a troca do equipamento, é só ligar no 0800 729 2404 ou entrar no site sigaantenado.com.br. Reportagem Cleide Lopes.
O Palácio do Planalto é palco da posse de duas ministras, Aniele Franco, à frente da Igualdade Racial, e Sônia Guajajara, no comando do Ministério dos Povos Indígenas. As pastas foram criadas neste governo. O evento, que conta com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é o primeiro realizado no Planalto após os ataques que destruíram parte da sede do Poder Executivo. E quem está lá e acompanha a cerimônia é a repórter Gabriela Noronha. Vamos falar com ela ao vivo. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Gabriela, Mariana, uma boa noite a todos que nos ouvem. Olha, aqui no Palácio do Planalto, o clima é de festa e recomeço, com música, dança e poesia. Assim está sendo a posse das duas novas ministras desse governo, Sônia Guajajara e Aniele Franco. A primeira a falar foi Sônia Guajajara, que assume o Ministério dos Povos Indígenas. Ela é internacionalmente reconhecida por sua luta em defesa dos direitos dos povos indígenas, seus territórios e por sua luta pelas causas socioambientais. Ela lembrou que indígena vive na cidade, na floresta e nas aldeias e que é preciso pensar em saúde e educação para todos. Ela afirmou ainda que as terras indígenas são importantes aliadas na luta contra o aquecimento global e fundamentais para a preservação da nossa biodiversidade. As terras indígenas, os territórios habitados por demais povos e comunidades tradicionais e as unidades de conservação são essenciais para conter o desmatamento no Brasil e para combater a emergência climática enfrentada por toda a humanidade. A proteção dos diferentes biomas é essencial para qualquer produção agrícola, pois garante água, garante a presença de agentes polinizadores e de tantos outros fatores sem os quais nada se produz. Já à frente do Ministério da Igualdade Racial, tomou posse Aniele Franco. Formada em jornalismo, em inglês e literatura, ela também dirige o Instituto Marielle Franco, fundado após o assassinato da irmã. A nova ministra disse que tem pela frente o desafio de combater o racismo e promover a igualdade racial. A cerimônia de hoje guarda um simbolismo muito especial. Depois dos atentados sofridos por essa casa e pelo povo brasileiro no último domingo, pisamos aqui com sinal de resistência a toda e qualquer tentativa de atacar as instituições e a nossa democracia. O fascismo, assim como o racismo, é um mal a ser combatido em nossa sociedade. Combater o racismo e o fascismo parte também da luta por justiça, reparação e por democracia. E olha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acompanha a posse. E para hoje ainda está prevista a sanção de projeto que tipifica injúria racial como crime de racismo. O projeto retira a menção à raça e etnia do item específico do Código Penal e insere novo artigo na Lei de Crimes Raciais. A alteração aumenta a pena mínima, antes prevista de 1 ano a 3 anos, para a pena de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa, e prevê ainda o aumento pela metade da pena se o crime for cometido por 2 ou mais pessoas. Gabriela, Mariana. Obrigada, Gabriela Noronha, por sua participação ao vivo do Palácio do Planalto aqui na Voz do Brasil. Uma nova padronização do café torrado vai permitir que o consumidor escolha o seu café com garantia de qualidade. Mudança que também promete aumentar as exportações do café brasileiro. O cafezinho já está na rotina do brasileiro. Difícil começar o dia sem ele. Uma pesquisa apontou que a bebida é a segunda mais consumida no país. Perde apenas para a água. Mas como saber se o café é de qualidade? Para isso, o Ministério da Agricultura e Pecuária criou novos padrões de classificação do café torrado. Com a nova padronagem, vai ser possível verificar a qualidade, as condições sanitárias e a identidade do produto. Com a mudança, o consumidor vai poder conferir na embalagem detalhes como a espécie de café, o ponto de torra e a nota de qualidade global. A expectativa é que a nova classificação ajude a aumentar o consumo e a exportação, como explica Karina Coelho,
coordenadora de regulamentação da qualidade vegetal do Ministério da Agricultura. A gente vai poder chancelar também o café que pode ser exportado, porque a gente tem muita exportação de grão cru e com isso a gente também pretende aumentar a exportação do café torrado, né? Agregando mais valor ao produto antes de ser exportado. Celírio Inácio da Silva é diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria de Café. Ele conta que a nova regra também prevê que os mercados que venderem café adulterado serão responsabilizados. Se por um acaso houver algum produto do café torrado nas prateleiras de maneira errônea, esse submercadista também vai ser corresponsável em oferecer ao consumidor um produto inadequado. Ele pode receber sanções até o seu fechamento. As indústrias têm 1 ano e meio para adequar as embalagens, segundo as novas regras de padronagem. Reportagem, Márcia Fernandes. Passagens internacionais compradas para o Brasil em novembro de 2022 tiveram um aumento de mais de 100%. O Brasil recebeu aproximadamente 1,5 milhão de turistas estrangeiros. A movimentação corresponde a 82,4% do tráfego registrado no mesmo mês de 2019, o último ano antes da pandemia de Covid-19. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você. Até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal.